Eu não sei se vai aparecer essa informação, tá? Em suma, vocês podem confiar que sim, chumbinho foi retirado do mercado por causa de casos de envenenamento em massa, tá? E as mulheres usavam bastante, mas eu não sei se eles vão mostrar isso aqui. Mas, ó, apesar que ainda vendem, né? 11 anos atrás, ó, 2012. Intoxicação anuais num país relacionado ao uso de raticida caseiro. Ó, o Audicarb é responsável por quase 60% dos 8 mil casos de intoxicação anuais num país relacionado ao uso de raticida caseiro e chumbinho. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária baniu do mercado brasileiro o agrotóxico Audicarb, que tinha permissão de uso em plantações como feijão, mas utilizado irregularmente como chumbinho, um raticida doméstico conhecido por ser letal. Os dados dos envenenamentos relacionados a chumbinho no país mostram que 8 mil ocorrências anuais, 4.800 está relacionado ao uso de Audicard, como principal substância tóxica. O chumbinho é um produto legal e perigoso para a saúde da população, sendo uso e comércio deste agrotóxico como raticida doméstico enquadrado como atividade ilícita e criminosa, afirma Algenor Alves, diretor do controle de monitoramento sanitário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O chumbinho é feito de agrotóxicos de uso exclusivo da lavoura que são desviados do campo para as cidades e comercializados ilegalmente como raticida. O principal defensivo é o Audicard, que corresponde a 50% dos chumbinhos analisados e possui a mais elevada toxicidade aguda entre todos os ingredientes ativos de agrotóxicos até então autorizados para o uso no Brasil. A escolha da substância varia da região para a região do país. Outros agrotóxicos encontrados, estabelecidos, o Audicard só é permitido para uso agrícola, tá? Além do perigo para a saúde, segundo aviso, o uso de chumbinho é ineficaz para combater roedores. Funciona assim, como ele mata de imediato o rato que o ingere, os demais observam e não consomem o alimento envenenado. Já os raticidas legalizados agem como anticoagulantes, provocando envenenamento lento. Dessa forma, a morte do animal não fica associada ao alimento ingerido, o que faz com que todos os ratos da colônia ingiram veneno. Segundo nota divulgada pela Anvisa, o Temic 150 era o único produto à base de Audicard que possuía autorização no Brasil. Em junho, cancelou a informa. Calma, deixa eu ver. Em caso de intoxicação e orientação, diarreia, tromboses. O que causa? Os sintomas típicos de intoxicação são registrados em menos de uma hora após a ingestão. Inclui náuseas, vômitos, sudorese, salivação excessiva, visão borrada, contração de pupila, dor abdominal, diarreia, tremores e taquicardia. Aqui eles não vão dar os motivos que tiraram, né? Mas os motivos eram uma série de envenenamentos que estavam rolando na época. As armas dos homens e mulheres mais o que? Efetivas? Efetivas para a morte. Pô, isso aqui parece legal, calma aí. Vamos traduzir aqui. Usam para matar isso. Mesmo que eu não com Game of Thrones, tá? Os dados do relatório suplementar de homicídios da Federal Bureau of Investigation de 1999 a 2012, os últimos disponíveis são imperfeitos, mas a melhor fonte com dados sobre 195 mil casos de assassinato, 209 mil mortos e 240 assassinatos. A primeira coisa a saber é que os homens cometem muito mais assassinato do que as mulheres. Tá, beleza, isso aqui é indiscutível, mas mulheres matam mais homens do que homens matam mulheres, tá? Mas em números absolutos, sim, os homens cometem. Mas eu já fiz um vídeo sobre isso. Detalhe é que os homens matam mais desconhecidos do que conhecidos e mulheres matam mais conhecidos ou membros da família e os maridos lideram esse ranking do que desconhecidos, tá? Então, esse é o detalhe do perigo, né, de mulheres assassinas, porque elas preferem matar familiares, tá? Que todo tipo de arma é muito mais usada pelos homens, mas ainda podemos rever as preferências de armas de homens e mulheres separadamente. Os homens usam armas 2/3 de tempo, as mulheres usam armas muito menos da metade do tempo, embora ainda continue sendo as armas mais populares entre as mulheres. Depois das armas, as mulheres provavelmente usarão uma faca e espancarão a vítima até a morte ou a golpearão com um objeto contundente. Claro que enquanto estiver dormindo, né? Depois de armas, o veneno é a sexta maneira mais comum de mulher matar. Assim, ainda assim, como os homens usam armas para grande parte de suas mortes e porque as mulheres usam armas com muito menos frequência, acontece que as mulheres tendem a usar todas as outras armas mais do que os homens. E assim sim, o veneno é mais popular entre as mulheres assassinas do que os homens. Ainda assim, o veneno não é uma arma muito popular. É usado um pouco menos da metade de 1% dos assassinatos. Isso é usar uma definição de envenenamento que inclui venenos padrão. E também assassinar com o uso de veneno
de venenos de narcóticos ou pílulas para dormir. Não inclui gás venenoso que o FBI coloca sob asfixia. Mesmo com essa pequena parcela, o veneno ainda foi usado em 901 casos de homicídio listados nos dados. A grande maioria dos casos envolve um assassino e uma vítima, e eles se conheciam bem, tá? Que é o caso. Eu não sei se essa pesquisa vai trazer esse dado, mas que é o caso, mulheres matam basicamente seus parentes, tá? Como alguns casos envolvem vários assassinos ou vítimas, há um total de 936 mortos e 1.108 agressores. Esse é um grupo grande e o suficiente para tirar alguma conclusão justa sobre quem usa o que e quem é morto. As mulheres são 7 vezes mais propensas do que os homens a escolher o veneno como arma de assassinato. Como eu disse antes, há 9 assassinos homens para cada uma mulher assassina. Assim, em números brutos, mais homens matam com veneno do que mulheres. Mas, entre os homens assassinos, o veneno é usado um pouco mais de 1/3 de 1% das mortes. Mas para as mulheres é usado em mais de 2,5% dos assassinatos. Você pode ver uma versão mais sutil das escolhas de armas se você remover todos os assassinatos por armas de homens e mulheres, colocando a questão, além das armas, quais armas são usadas por homens e quais são usadas por mulheres. Isso fornece um quadro mais misto de que os homens são mais propensos a usar armas e as mulheres são mais inclinadas a usar todo o resto. Sem armas, os homens têm maior preferência do que as mulheres por espancamento, objetos contundentes e estrangulamento. As mulheres são mais propensas a matar com facadas, asfixia, veneno, fogo, afogamento explosivo e defenestração. Defenestração, eu me lembrava, mas deixa eu dar uma olhada aqui no que é defenestração, tá? Porque eu realmente não tô lembrado o que é defenestração. Defenestrar, lançar violento algo ou alguém pela janela. Nossa, mulheres matam assim mais do que homens? Vídeo os casos das crianças mortas jogadas de prédio aqui no Brasil, né? Enfim. Ato ou efeito de atirar algo ou alguém pela janela ou de uma varanda. Caralho. Em quase todos esses casos, a diferença de preferência entre os gêneros são muito pequenas. Alguns pontos percentuais, como mulheres esfaqueando 39% das vezes, enquanto homens esfaqueiam 37% das vezes. E homens. Galera, aí entenda que, pô, a diferença é pouca, então é pouca, mas entenda uma coisa: você tem muito mais homens do que mulheres. E mesmo você tendo muito mais homens do que mulheres, a porcentagem de mulher usando esse método é maior, entendeu? Das vezes. E os homens espancaram pessoas até a morte 21% das vezes, enquanto as mulheres fazem 19%. O envenenamento se destaca, no entanto, com todas as armas removidas. As mulheres têm quase 4 vezes mais chances de que os homens de usar veneno. É usado um pouco mais de 1% dos assassinatos por homens e um pouco mais de 4% dos assassinatos por mulheres. A única outra arma com maior diferença é o afogamento, usado 7 vezes mais por mulheres, né? Vídeos casos aí no Brasil, né? 2 casos que a gente falou em live, mas que eu já tinha trazido aqui no canal. A mãe matou 2 filhos, cada um, né, da 4 crianças, matou afogado, né? Mas usado menos de 1/3 como envenenamento, apenas 311 assassinatos. Tá, eu não sei se ele vai trazer esse dado aqui, que as mulheres matam mais os parentes, né? Beleza, mas vocês já entenderam, ó. Pronto, aqui. Vamos lá. A relação entre as vítimas e seus assassinos também refletem essa tendência de usar veneno para matar jovens. As filhas são as parentes femininas mais comuns e os filhos são os parentes masculinos mais comuns, assassinados com veneno. Você tá entendendo, pessoal? Quando a gente vai pra pesquisa, cara, fica muito claro que a maior vítima das mulheres é a própria família. O veneno é muito mais provável de ser usado em assassinatos em que o assassino conhece a vítima do que entre estranhos. E o padrão de gênero permanece. O veneno é usado em mais de 2% dos assassinatos de maridos. Maridos. Por que não tem pesquisa séria assim no Brasil? Maridos. Mas é usado em pouco mais da metade de 1% dos assassinatos de esposa. Quer explorar os dados por si mesmo? Aqui está um extrato dos relatórios suplementares de homicídios do FBI de assassinatos com veneno, incluindo narcóticos e pílulas para dormir usados para matar. As principais vítimas de envenenamento das mulheres, além dos filhos, tá? A prevalência aqui, na maior parte dos casos, é o quê? Cadê? Maridos. Assassinatos de maridos, tá? O veneno é mais usado, o veneno é usado em mais de 2% dos assassinatos do maridos. Então, daquele número lá que você tira 4%, mais de 2% são só de maridos mortos envenenados. É mole? É o que é mais?
Como dizia Yusuke, rapadura é doce, mas não é mole não.